A minha primeira Amália, por Maria do Rosário Pedreira. No final de 2011, o fado, a canção mais portuguesa de todas as canções, foi reconhecida como património imaterial da humanidade. Estas palavras são um bocadinho compridas e difíceis, não são? Mas, na verdade, querem dizer uma coisa muito simples. Que o fado é hoje tão importante para os portugueses como para toda a gente no resto do mundo. E que, por isso, deve ser ouvido, estudado e preservado como uma joia rara e valiosa para que nunca se perca e continue a passar de geração em geração. No entanto, nem sempre foi assim. E houve tempos em que o fado era uma canção mal vista e só podia ser ouvido em certos bairros de Lisboa. Para ultrapassar fronteiras e chegar a outros continentes, foi essencial o trabalho de uma grande senhora chamada Amália Rodrigues. O sucesso desta fadista foi tão grande que durante muitos anos, sempre que um português ia ao estrangeiro e dizia de onde era, havia logo alguém que exclamava: "Ah, a terra da Amália!" Se calhar, nunca ouviste a Amália cantar e esta história é uma surpresa para ti. E até possível que nunca tenhas ouvido o seu nome, porque, bem vistas as coisas, nasceste provavelmente depois de 1999, o ano em que Amália morreu. Mas estás muito a tempo de conhecer a sua vida e perceber como uma menina simples se tornou uma mulher tão famosa. Os teus pais e avós podem ajudar, porque certamente se lembram de Amália a cantar de vestido e chailes negros, mas este livro também serve para isso. Estás preparado? Amália, que ficou com o nome da madrinha, nasceu em Lisboa no ano de 1920. O dia nunca se soube ao certo porque eram tantos lá em casa e tão grande a confusão que os pais se esqueceram de tomar nota. Mas se julgas que Amália se ofendeu, tira daí a ideia. Esperta como era, aproveitou para festejar os anos em duas datas diferentes, 1 e 23 de julho. Não penses, porém, que era por causa dos presentes. Os pais de Amália eram de uma família pobre da Beira Baixa e só estavam em Lisboa porque era lá que viviam os avós maternos da menina e porque procuravam trabalho. Mas como não arranjaram nada, voltaram para a sua terra pouco depois. O pai tinha muito jeito para a música e tocava cornetim numa banda do Fundão. Mas teve uma doença grave nos pulmões e, como lhe fazia mal soprar com força, a mulher estava sempre a esconder-lhe os cornetins, quando não os partia. A mãe de Amália e uma tia também cantavam bem. Ora, como a família é assim, era natural que ela tivesse queda para a música e foi o que aconteceu. Amália foi viver para a casa dos avós em Lisboa aos 14 meses. Não tinha brinquedos, mas cantava tão bem desde pequena que as pessoas, admiradas com o seu talento, lhe davam moedas e reboçados. Ela aprendia as canções que ouvia na rádio com grande facilidade. E às vezes nem eram portuguesas, mas Amália não se ralava por não perceber bem as palavras. O avô dizia que quando ela se punha a cantar lá em casa e a janela estava aberta, as pessoas paravam na rua só para a ouvirem. Quando Amália fez 9 anos, os pais também foram viver para Lisboa. Mas, como nessa altura já tinham 9 filhos e as dificuldades eram muitas para dar de comer a todos, ela ficou com os avós. De qualquer maneira, já estava mais perto dos irmãos, especialmente da Celeste, que era 2 anos mais nova e também acabaria por se tornar fadista. Foi nesse ano que Amália entrou na escola. Hoje pode parecer-te estranho, porque as crianças vão para a creche com meses, mas naquele tempo havia imensa gente que nem ia à escola, acreditas? Amália não tinha dinheiro para livros e era obrigada a aprender tudo de ouvido. Mas, como estava treinada a decorar canções, saía-se bem. Mesmo assim, a avó acabou por lhe comprar o livro de geografia e quando ela pediu os das outras disciplinas, respondeu-lhe apenas: "Para que queres mais livros se o que te dei ainda está novo?" É que a senhora não sabia ler. A professora dizia que a Amália tinha jeito para os estudos, mas a avó achou que 3 anos bastavam porque era preciso aprender um ofício e ganhar dinheiro. Os tempos eram outros
e como havia muita miséria, Amália começou a trabalhar aos 12 anos. O primeiro emprego de Amália foi como bordadeira e, não te rias, ganhava mais ou menos o equivalente a 10 cêntimos por dia, o que hoje não daria nem para comprar uma pastilha. Soube então que numa fábrica de bolos e rebuçados pagavam 3 vezes mais, e lá foi ela, até porque estar entre guloseimas é muito mais agradável do que entre linhas e dadais. Como já ganhava o seu dinheirinho, ia ao cinema sempre que podia com a irmã e começou a perceber que gostava de ser artista. Mal sabia que o seu sonho ia tornar-se realidade. Com os avós a ficarem velhinhos, Amália foi morar com os pais aos 14 anos. Passou a vender fruta com a mãe e a irmã, mas os irmãos não lhe facilitavam a vida. Primeiro, porque o obrigavam a passar-lhes a roupa a ferro, e eram muitos, e depois, porque se a apanhavam a cantar na rua, lhe davam os tabefes. É que, na altura, não parecia lá muito bem uma rapariga cantar em público. Ainda bem que os tempos mudaram. Foi, de qualquer modo, por terem ouvido Amália cantar na rua que vieram falar com a mãe para a deixar sair na marcha de Alcântara pelo Santo António. E nos ensaios, ela mostrou ter uma voz tão bonita que até a escolheram para solista. Solista quer dizer que cantava sozinha e não em coro. E foi aí que começou a sua carreira de fadista, porque quem o ouviu nesse 3 de junho nunca mais a esqueceu. Um senhor até lhe disse que fosse uma casa de fados, o Retiro da Severa, mostrar o que valia. Mas, embora todos por lá tenham adorado ouvi-la, a mãe de Amália demorou bastante tempo a dar-lhe autorização. Um dos irmãos, que já se havia rendido ao encanto da voz de Amália, levou-a, porém, às escondidas a um concurso de fado. Mas assim que a ouviram cantar, as outras concorrentes, muito invejosas, protestaram e disseram que se ela ficasse, se iam embora. É que ela cantava muito melhor do que elas. Na altura, com 18 anos, Amália foi obrigada a desistir, mas o guitarrista que a acompanhava as candidatas apaixonou-se por ela. Foi amor à primeira vista, ou ao primeiro ouvido, e embora ele fosse mais velho, Amália acabou por se casar com ele. Amália começara entretanto a cantar na Severa, onde trabalhavam fadistas ilustres como Berta Cardoso e Ercília Costa, e guitarristas excepcionais como Jaime Santos ou Armandinho. Como não tinha vestidos nem sapatos apropriados, tiveram de ser os patrões a comprar-lhes e a descontar-lhes depois no salário. E como estava muito magrinha, obrigavam-na a comer muitos bifes. Foi na Severa que Amália conheceu pessoas que lhe deram valor e a ajudaram a reclamar o pagamento justo pelo seu trabalho. E em poucos anos, tornou-se uma estrela. E daqueles 10 cêntimos por dia como bordadeira, passou a ganhar 5 euros por noite, o que em 1940 era uma fortuna. A Europa estava em guerra, mas em Lisboa, nas casas de fado, era uma festa sempre que Amália cantava. Convidaram-na então para ir a Madrid e ela quase perdeu o comboio, mas conseguiu chegar no último momento. O espetáculo lá foi um êxito, porque como o fado é uma canção um bocadinho triste, Amália cantou também umas espanholadas mais alegres que sabia desde criança. Quando regressou, tinha ainda mais fãs e houve até uns senhores que começaram a fazer letras de propósito para ela as cantar. Um deles chamava-se Federico de Brito, mas Amália chamava-lhe carinhosamente Britinho. Embora o casamento não tenha corrido lá muito bem, só durou 3 anos, a carreira de Amália ia de vento em popa. Se não conheces a expressão, pois fica sabendo que significa que não podia ir melhor. Foi convidada para cantar no Teatro de Revista, onde trabalhou com grandes atores como Vasco Santana e António Silva. Mas, como não tinha muita confiança em si, um dia achou que, se não aparecesse no teatro, ninguém ia sentir a sua falta. Enganou-se, claro. Tiveram de ir buscá-la à casa porque os espectadores danados já estavam a partir as cadeiras. Foi na revista que Amália conheceu o maestro Federico Valério, que lhe fez muitos fados que ainda hoje se cantam. O Ai Moraria,
o fado Malhoa, o fado do Ciúme e até o fado Amália, com o nome da própria fadista. Já viste o que seria teres uma canção com o teu nome? Entretanto, Amália foi cantar ao Brasil, onde gravou o primeiro disco. Apanhou um susto porque, de repente, ficou com a boca seca por causa do ar-condicionado a que não estava habituada. Mas o médico mandou-a comer maçãs antes de subir ao palco e o problema lá se resolveu. Os brasileiros gostaram tanto de a ouvir que todos os dias lhe ofereciam flores. E eram tantos os ramos que Amália os mandava pôr junto de uma imagem de Nossa Senhora de Copacabana, porque já não lhe cabiam nos braços. Com 26 anos, Amália começou a fazer cinema e entrou em filmes como O Fado e Capas Negras. Tornou-se ainda mais conhecida e não podia ir a parte nenhuma porque as pessoas já não a largavam. Às vezes, era preciso a polícia protegê-la com toda a gente que lhe queria tocar. Um amigo seu chegou a ficar com o carro amolgado quando se descobriu que ela ia lá dentro. Uma loucura. Mas tal como havia gente que a adorava, também havia pessoas que a invejavam e espalhavam boatos acerca da sua vida, dizendo que ela era uma interesseira e que namorava com banqueiros, diplomatas e até com o rei de Itália, imagina tu, que nesse tempo vivia em Portugal. No entanto, segundo ela própria confessou, a sua paixão era um campeão de ténis que nunca se interessou por aí além pela sua carreira. Está visto que amor e trabalho nem sempre andam de mão dada. Amália foi a primeira artista a dar a conhecer o fado fora de Portugal e foi também a primeira a alterar as letras que se cantavam. Como era muito inteligente, começou a usar poemas de livros que ela achava que combinavam bem com a música do fado. Descobriu o grande poeta Luís de Camões, que ainda um dia hás de ler e estudar, e também Pedro Homem de Melo, a quem pediu se a deixava cantar o poema Fria Claridade, que é assim. No meio da claridade daquele tão triste dia, grande, grande era a cidade, ninguém me conhecia. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Então passaram por mim dois olhos lindos depois. Julguei sonhar vendo enfim dois olhos como há só dois. Julguei sonhar vendo enfim dois olhos como há só dois. Em todos os meus sentidos tive presságios de Deus, e aqueles olhos tão lindos afastaram-se dos meus, e aqueles olhos tão lindos afastaram-se dos meus. Acordei, a claridade fez-se maior e mais fria. Grande, grande era a cidade, ninguém me conhecia. Grande,
Bonito, não é? O poeta ficou encantado, autorizando-a a cantar vários poemas que tinha escrito e fazendo outros só para ela. Um deles chama-se Povo que lavas no rio e é sobre a pobreza e o orgulho do povo português. Outro tem o nome mais divertido de O Rapaz da Camisola Verde, que, além da camisola verde, tem a boina ao lado. Depois de Pedro Homem de Melo, outro poeta importante fez versos para a Amália. O seu nome era David Mourão Ferreira, e são dele muitas das letras que ela passou a cantar, entre elas Maria Lisboa, que compara a capital portuguesa, junto ao Tejo, a uma mulher. Ora, vê lá se gostas. A Verina usa chinela, tem movimentos de gata na canastra, a caravela, no coração a fragata, na canastra, a caravela, no coração a fragata, em vez de corvos no chão, gaivotas vêm pousar. Quando o vento a leva ao mar, baila no baile com o mar. Quando o vento a leva ao mar, baila no baile com o mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sono e maresia, tempestades apregoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Com este novo repertório, o repertório é o conjunto das canções, Amália cantou por toda a Europa, agora que o mundo já estava em paz. Num dos espetáculos até chorou do nervoso miudinho porque tinha medo de falhar. Mas, sozinha com os guitarristas, fez mais sucesso do que a outra cantora que tinha uma orquestra inteirinha a acompanhá-la. Houve até quem dissesse que, mais do que uma cantora, Amália era a bandeira e o hino de Portugal. Da Europa à América foi um saltinho. Começou pelo México, mas logo seguiu para os Estados Unidos, onde foi a primeira artista portuguesa a atuar na televisão com Frank Sinatra, que era uma vedeta. Em Hollywood, os atores de cinema foram todos ouvi-la, tal era a sua fama. E Amália contava, a rir, que eles nem sabiam que Portugal e Espanha não eram a mesma coisa. O nosso país era mesmo um pontinho no mapa que muitos desconheciam existir. Amália contribuiu bastante para mudar essa situação. Nem por se tornar célebre, Amália deixou de ser uma pessoa simples. Desenhava os próprios vestidos e tinha uma costureira que lhes fazia, cuja filha passou a ser sua secretária e amiga. Também um motorista, que tinha sido chofer de táxi, andava sempre com ela para todo o lado e, pasme-se, era quem lhe engomava os vestidos antes das atuações. Amália nunca usava mais de uma joia. Se punha um alfinete, dispensava os brincos. E, apesar de ser uma estrela, continuava a ter medo de cantar em público. Talvez por isso se benzesse sempre 3 vezes e rezasse uma oração que a avó lhe ensinara antes de subir ao palco. Tinha Amália 36 anos quando um realizador francês a convidou para entrar no filme Os Amantes do Tejo. Para isso teve de pintar o cabelo de louro e achou-se tão feia que até tinha vergonha de sair à rua. Mas o filme serviu para que fosse adorada por cada vez mais gente e os convites multiplicaram-se. Não só cantou no Olympia, que é um teatro onde só cantam os melhores, como lhe quiseram abrir uma casa de fados, nem imaginas onde, na Torre Eiffel. Ela não aceitou, mas cantou por todo o país em casinos, clubes e teatros. Num dos espetáculos foi chamada ao palco 12 vezes. E uma noite em que faltou eletricidade,
Cantou à luz da vela para o senhor que a contratara não ter de devolver o dinheiro dos bilhetes. Uma vez por outra, cantava também em francês, mas tinha medo de não saber pronunciar bem as palavras. Quando Gilberte Bécaud, um cantor famoso, a convidou para cantar em francês, ela desculpou-se dizendo que cantava muito mal. E ele respondeu: então venha cá cantar muito mal, que a gente gosta mesmo assim. O sucesso de Amália em França até lhe valeu a medalha da cidade de Paris. Em Portugal, também a condecoraram em 1958 com o Colar de Santiago. E, quando Amália, toda orgulhosa, o foi mostrar à mãe, ela disse apenas: sim, senhora, desde pequena que arranjas sempre umas bugigangas muito giras. Era uma mulher muito simples e nem se tinha apercebido de que o colar não era uma bijuteria qualquer. Foi a correr mundo que Amália conheceu o seu segundo marido, César Seabra, com quem se casou aos 41 anos no Rio de Janeiro. Porém, se a carreira internacional de Amália corria às mil maravilhas, em Portugal a fadista sentia que já não havia lugar para ela. Lisboa só tinha uma sala de espetáculos onde podia atuar uma artista da sua categoria, o Coliseu dos Recreios. E, quando Amália ia ter com a irmã às casas de fado onde esta cantava, as outras fadistas ficavam fulas porque o público já só a queria ouvir a ela. Tinha pesadelos em que as pessoas não gostavam dela, ou estava atrasada para entrar no palco, ou tinha a bainha do vestido descosida, ou precisava de subir uma escada e os degraus nunca mais acabavam. Quando as pessoas andam preocupadas, é normal terem sonhos assim. Mas Amália ainda havia de dar muito aos portugueses. Amália tinha cantado fados de grandes músicos, entre eles Armandinho, Alfredo Marceneiro e Joaquim Campos, que eram os compositores mais importantes do fado. Mas, como ela estava sempre a inventar coisas, começou a teimar que havia letras que não conseguia meter nas músicas que eles faziam. Então, levaram-na a conhecer um artista que fazia um tipo de música completamente diferente daquele que a gente do fado estava habituada. Era um francês chamado Alain Ullmann, que já nascera em Portugal e tinha uma maneira de pensar parecida com a de Amália. O encontro dos dois foi uma felicidade, para eles e para nós, que hoje podemos ouvir uns fados maravilhosos. Além disso, o compositor apresentou a fadista a muitos poetas, como Alexandre O'Neill e Manuel Alegre, que lhe fizeram poemas lindos para ela cantar. Em 1962, saiu o primeiro disco de Amália com músicas de Alain Ullmann. Chamava-se Busto, tinha um busto da artista na capa. Um busto é uma pintura ou uma escultura de uma pessoa só do pescoço para cima. E fados que haviam de ficar para sempre na memória. Este disco, com uma música mais rica e acompanhamento ao piano pelo próprio Ullmann, o que era uma novidade, trouxe para o fado um público mais culto e informado. Os guitarristas, em princípio, se estranharam, e quando Amália lhes pedia um fado de Alain Ullmann, diziam: pronto, lá vamos às óperas. Precisavam de tempo para se adaptarem à mudança e ainda preferiam um fado tradicional que está nesse disco e se chama Estranha Forma de Vida, cuja letra sabes de quem é? Da própria Amália. Então não é que ela se pôs também a fazer versos? É um fado um bocadinho triste, mas Amália também escreveu coisas mais divertidas como esta. Passou um mosquito, mordeu-me no olho. Não vi a lagarta, comi o repolho. Comi a lagarta que o repolho tinha e disse à lagarta que a couve era minha. De qualquer modo, o que interessa é que a Amália nunca mais parou de inventar coisas. Tinha uma grande força, seguia o seu instinto e preferia pensar pela sua cabeça a fazer a vontade aos outros. Um bocadinho teimosa, mas com razão, pois se tudo o que ela decidia acabava por ser um sucesso, até se conta que Alberto Janes lhe fez uma letra que toda a gente dizia para ela não cantar. Mas ela não deu ouvidos, cantou e foi um êxito. Chamava-se Vou Dar de Beber à Dor e era uma espécie de resposta a um fado mais antigo, A Casa da Mariquinhas. Teve versões em italiano, francês e espanhol, e por aqui se vê como o público gostava deste fado em todo o lado. Aqui tens um cheirinho.
Foi no domingo passado que passei à casa onde vivia a Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto do chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde havia as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que é lendrinhas, mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinhas. Se, como Amália dizia, o fado era um apartamento só com uma divisão quando ela começou a cantar, esta fase da sua carreira aumentou a casa em 2 quartos. Já ela tinha 54 anos e era uma diva. Uma diva é uma espécie de deusa adorada por todos. Quando houve uma revolução em Portugal. Foi em 25 de abril de 1974 e é possível que os teus pais já fossem nascidos nesse tempo e se lembrem do que aconteceu. Os militares juntaram-se e fizeram cair o governo para que os portugueses pudessem ter uma vida melhor e mais liberdade. Pois, antes disso, se alguém dissesse mal do presidente ou dos ministros, o mais certo era acabar na cadeia. Embora as pessoas tenham ficado felizes com a mudança, Amália acabou por ser prejudicada. Os que mandavam antes da Revolução davam muita importância ao fado, e durante alguns anos ninguém quis ouvir falar nem de fado nem de Amália. Ela, porém, não se deixou abater e continuou a cantar por mais 20 anos. E as pessoas acabaram por se esquecer das acusações e voltaram a gostar de fado. Amália até dizia que muitos dos que tinham inventado mentiras sobre ela também passaram a cantá-lo, vê lá tu. Então, em 1994, Amália adoeceu e fez o seu último espetáculo em Lisboa. Depois disso ainda viveu mais 5 anos, mas nunca mais cantou em público, para grande tristeza dos seus fãs. Morreu em casa, no dia 6 de outubro de 1999, e teve um funeral como nunca se tinha visto em Portugal. Milhares de pessoas acompanharam o caixão a pé até ao cemitério dos Prazeres, cantando fados e mostrando fotografias dela. Houve muitas flores e muitas lágrimas nesse dia. Já em 2001, o seu corpo foi levado para o Panteão Nacional, que é um monumento onde só estão os túmulos de portugueses realmente excepcionais e que, se quiseres, podes visitar. Mas nem depois de morrer Amália foi esquecida, pois nunca mais houve uma voz como a sua em Portugal. E além disso, toda a gente sabe que o fado não seria hoje património da humanidade se ela não tivesse existido. E agora, que já sabes o essencial sobre Amália, pede aos teus pais para te porem um CD dela. Fado Amália. Deus que fosse o meu nome, Amália, e acho-lhe um jeito engraçado, bem nosso e popular, quando ouço alguém gritar, Amália, canta-me o fado, Amália, esta palavra ensinou-me, Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor e Amália sem amor não liga, tens de gostar. E como até morrer amar é padecer,
mais bonita maneira. E eu toda coração julguei ouvir então Amália pela vez primeira. Amália, andas agora à procura. Ai, Amália, daquele amor mas sem fé. Alguém já me tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem lhe fala em mim já só responde assim: Amália, não sei quem é. E a quem